Você já olhou para o céu noturno e sentiu que algo estava errado? Não errado no sentido de medo, mas errado no sentido de incompleto. Como se houvesse uma resposta óbvia flutuando ali, mas ninguém tivesse coragem de dizê-la em voz alta. Baruch Spinoza olhou para esse mesmo céu, e ele viu. Amsterdã, 1670. A cidade ferve com debates religiosos, guerras teológicas, perseguições. A Igreja Católica domina o pensamento europeu. A Inquisição ainda queima hereges. E no meio disso tudo, um judeu excomungado, vivendo em um quarto modesto, polindo lentes para sobreviver, está prestes a resolver o maior mistério da humanidade. Mas ele não faz isso com telescópios. Não faz isso com experimentos. Não faz isso esperando sinais do espaço. Ele faz isso com pura lógica. E a conclusão é tão inevitável, tão matematicamente perfeita, que quando você a entende, é impossível ignorá-la. Spinoza perguntou: se Deus é infinito, o que isso realmente significa? Parece uma pergunta simples, mas a resposta destruiu tudo o que a religião construiu durante séculos, porque se Deus é infinito, não metaforicamente, mas literalmente infinito, então não pode haver um único ponto no universo onde Deus não esteja. Não pode haver um único planeta, uma única estrela, um único grão de poeira cósmica que não seja parte de Deus. E se tudo é parte de Deus, então a vida não é uma exceção. Não é um milagre raro que aconteceu apenas aqui, neste pequeno planeta azul perdido em um braço de uma galáxia qualquer. A vida é inevitável. A vida é estrutura do próprio universo. Spinoza percebeu isso. E quando ele percebeu, tudo mudou. Ele entendeu que a pergunta não é: existe vida além da Terra? A pergunta verdadeira é: por que pensaríamos que não existe? E foi aí que começou o problema. Porque essa ideia não era apenas filosófica. Era perigosa. Era revolucionária. Era uma bomba lançada no coração de todas as religiões que afirmavam que o ser humano era especial, escolhido, único. Se Spinoza estava certo, então não somos o centro do universo. Não somos os filhos únicos de Deus. Somos apenas uma expressão, entre infinitas expressões, da substância infinita que permeia tudo. E o mais perturbador, ele provou isso, matematicamente, filosoficamente, de uma forma tão sólida que até hoje ninguém conseguiu refutar. Você está prestes a entender como. E quando entender, não vai mais olhar para o céu da mesma forma. Spinoza tinha 38 anos quando teve a revelação. Não foi em um momento místico, não foi em um sonho, não foi durante uma prece ou meditação profunda. Foi em plena luz do dia enquanto trabalhava. Suas mãos moldavam uma lente, o vidro girando sob seus dedos calejados, e de repente algo clicou em sua mente. Ele parou. A lente caiu sobre a mesa, e tudo fez sentido. Anos antes, Spinoza havia sido expulso da comunidade judaica de Amsterdã. O herém, a excomunhão, foi brutal. Eles não apenas o expulsaram, eles o amaldiçoaram. Declararam que seu nome deveria ser apagado, que ninguém deveria falar com ele, comer com ele, ou sequer se aproximar a menos de 4 côvados de distância. O crime, suas ideias. Spinoza ousou questionar a literalidade da Bíblia. Ousou sugerir que os milagres não eram intervenções divinas, mas fenômenos naturais mal compreendidos. Ousou propor que Deus não era um velho barbudo sentado em um trono celeste julgando pecadores. Para ele, Deus era algo completamente diferente. Deus era a própria realidade. Essa ideia, que Spinoza chamaria de Deus sive natura, Deus ou natureza, era o alicerce de todo o seu pensamento. Não era ateísmo, era algo muito mais radical. Era a dissolução completa da fronteira entre o divino e o natural. Se Deus é a natureza, então tudo o que existe é Deus. Cada átomo, cada estrela, cada pensamento, cada movimento. Tudo é uma expressão da substância infinita. E foi quando ele estava polindo aquela lente, pensando sobre a luz, como ela se curva, como ela viaja, como ela revela o invisível, que a pergunta surgiu em sua mente como um raio. Se Deus é infinito e tudo o que existe é uma expressão de Deus, então por que a vida existiria apenas aqui? Ele largou a lente e foi até a janela. Lá fora,
O céu estava claro. Era meio-dia. Não havia estrelas visíveis, mas Spinoza sabia que elas estavam ali. Milhões delas. Bilhões, talvez. Mundos além de mundos. E se cada um desses mundos era parte da substância infinita, então a vida não era um acidente. A vida era uma necessidade lógica. Spinoza pegou papel e pena. Começou a escrever furiosamente. Não era para publicação. Era para si mesmo, para organizar o pensamento, para seguir a lógica até onde ela o levasse. Ele começou com uma premissa simples, algo que até os teólogos mais ortodoxos aceitavam. Deus é infinito. Essa afirmação parecia inofensiva. Todas as religiões concordavam com ela. Deus é infinito em poder, em conhecimento, em presença. Mas Spinoza não parou aí. Ele perguntou: o que significa realmente ser infinito? Se algo é infinito, então não pode haver nada fora dele, por definição. Se houvesse algo fora do infinito, então o infinito não seria infinito. Seria limitado por aquilo que está fora dele. Portanto, se Deus é infinito, então não existe nada que não seja Deus. Tudo é Deus. Essa conclusão já era polêmica o suficiente, mas Spinoza foi além. Se tudo é Deus, então a distinção entre Criador e criação desaparece. Não existe um Deus separado do universo que o criou de fora, como um carpinteiro constrói uma mesa. O universo não é algo que Deus fez. O universo é o que Deus é. E se o universo é o que Deus é, então tudo o que acontece no universo é necessário. Não há acaso, não há sorte, não há milagres no sentido tradicional. Tudo segue as leis da substância infinita. Tudo é determinado pela natureza de Deus. E a vida? A vida. Spinoza parou de escrever, olhou para suas próprias mãos. Carne, osso, sangue, pensamento. Ele estava vivo. E essa vida não era algo separado de Deus. Era uma expressão de Deus. Um modo de ser da substância infinita. Mas se ele era um modo de Deus, então por que seria o único? Por que em um universo infinito, feito de uma substância infinita, a vida emergiria apenas uma vez, em um único planeta, em um único canto de uma única galáxia? Seria como dizer que o oceano tem apenas uma onda. Seria como dizer que uma floresta tem apenas uma árvore. Seria absurdo. Spinoza sentiu um arrepio, não de frio, mas de compreensão. Ele estava vendo algo que ninguém havia visto antes. Ou pelo menos algo que ninguém havia ousado dizer em voz alta. A vida não é rara. A vida é inevitável, porque a substância infinita não pode evitar expressar-se. É da natureza de Deus, da natureza, gerar formas, movimentos, pensamentos. E se a vida é uma dessas formas, então ela deve emergir sempre que as condições permitirem. Não por milagre, não por intervenção divina, mas por necessidade lógica. E se isso é verdade aqui na Terra, então é verdade em todos os lugares. Spinoza levantou-se, caminhou pelo quarto. Seu coração batia rápido, mas não de ansiedade. Era excitação intelectual, a sensação de estar tocando algo profundo, algo real, algo que mudaria tudo. Ele voltou à janela, olhou para o céu azul e, pela primeira vez em sua vida, não viu apenas o céu. Viu possibilidades, viu mundos, viu vida. E entendeu que a solidão cósmica que a humanidade sentia, a sensação de estar sozinha no universo, era uma ilusão nascida da arrogância, da crença de que éramos especiais, de que Deus nos escolheu acima de tudo. Mas se Deus é tudo, então não há escolha, não há favoritos, não há centro. Há apenas a expressão infinita da substância infinita, e nós somos apenas uma nota em uma sinfonia que nunca termina. Spinoza voltou para a mesa, pegou a pena novamente e começou a escrever o que se tornaria o pensamento mais perigoso de sua vida. Se Deus é infinito, então a vida não pode ser singular. A vida deve ser plural, não por milagre, mas por necessidade. E aqueles que afirmam que estamos sozinhos no universo não estão afirmando a grandeza de Deus, estão limitando Deus. Estão dizendo que o infinito tem fronteiras. Estão dizendo que a substância eterna decidiu expressar-se apenas uma vez, de uma única forma, em um único lugar. E isso é blasfêmia. A ideia era perigosa.
Spinoza sabia disso, não porque fosse herética no sentido tradicional, não porque negasse Deus, mas porque mudava completamente o que Deus significava, e com isso, mudava o que significava ser humano. Durante séculos, a Igreja construiu sua autoridade sobre uma premissa simples: nós somos especiais. Deus nos criou à sua imagem. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Deus está observando cada um de nós, julgando cada pensamento, cada ação. O universo inteiro gira ao nosso redor. Mas, se Spinoza estava certo, tudo isso desmoronava. Se a vida é uma expressão necessária da substância infinita, então não somos escolhidos, não somos únicos, não somos o centro de nada. Somos apenas uma forma entre infinitas formas, um pensamento entre infinitos pensamentos, uma onda em um oceano sem fim. E isso não era apenas filosofia abstrata, tinha consequências práticas. Se não somos especiais, então por que obedeceríamos a leis ditadas por sacerdotes que afirmam falar em nome de um Deus que nos escolheu? Se não somos o centro do universo, então por que aceitaríamos dogmas que nos colocam acima de todas as outras formas de vida? Spinoza entendeu que estava tocando em algo explosivo, algo que poderia destruir a base de poder de todas as instituições religiosas de sua época. Mas ele não conseguia parar. A lógica era clara demais, perfeita demais. Ele continuou escrevendo: se a substância infinita expressa-se necessariamente em todas as formas possíveis, então a vida não pode ser confinada a um único planeta. Deve existir em todos os lugares onde as condições permitam. E se existem infinitos mundos, como os astrônomos já começam a suspeitar, então deve haver infinitas formas de vida. Ele fez uma pausa, leu o que havia escrito, e então acrescentou algo ainda mais ousado. E algumas dessas formas podem ser superiores a nós. Não superiores moralmente, pois a moral é uma ilusão humana, mas superiores em compreensão, superiores em sua capacidade de entender a natureza de Deus, superiores em sua integração com a substância infinita. Isso era demais. Spinoza sabia que estava cruzando uma linha. Não apenas afirmar que existem outras vidas, mas sugerir que algumas poderiam ser mais desenvolvidas que a humanidade. Isso era inaceitável para qualquer instituição religiosa. Porque se existem seres superiores, então por que Deus se importaria conosco? Por que enviaria profetas apenas para a terra? Por que todo o drama da salvação, do pecado, da redenção, giraria em torno de um planeta insignificante em um canto esquecido do cosmos? A resposta para Spinoza era óbvia: não giraria. A salvação, como ensinada pela Igreja, era uma fantasia, um consolo psicológico, uma forma de controle social. Não tinha base na realidade da substância infinita. Mas então, o que tinha? Spinoza voltou sua atenção para essa pergunta. Se a vida é inevitável, se existem infinitos mundos, se algumas formas podem ser superiores a nós, então qual é o sentido de tudo isso? Qual é o propósito? E aqui, Spinoza deu uma resposta que ainda hoje faz filósofos tremerem. Não há propósito. Ou melhor, não há propósito externo, não há um plano, não há um destino, não há uma meta final que Deus estabeleceu para o universo. O universo simplesmente é, e dentro desse a vida emerge. Não porque deve cumprir um propósito, mas porque é parte da natureza da substância infinita expressar-se dessa forma. A vida não tem sentido, a vida é sentido. Você está sentindo isso? Está percebendo onde Spinoza está te levando? Porque essa ideia de que não há propósito externo, de que tudo simplesmente flui da natureza de Deus, é libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertadora porque significa que você não precisa se encaixar em um plano divino. Não precisa cumprir expectativas de um Deus antropomórfico. Não precisa temer julgamento. Você é livre para ser o que é, porque o que você é já é uma expressão perfeita da substância infinita. Mas aterrorizante, porque significa que você está sozinho. Não no sentido de que não há outras vidas no universo. Há, mas no sentido de que não há ninguém te observando. Não há ninguém te julgando. Não há ninguém que vá te salvar. Você é responsável por si mesmo, completamente, absolutamente.
E se isso é verdade para você, é verdade para todas as outras formas de vida no universo. Cada uma delas é uma expressão da substância infinita. Cada uma delas está sozinha. Cada uma delas é responsável por si mesma. Spinoza parou de escrever. Olhou pela janela novamente. O sol estava mais baixo agora. Sombras começavam a se esticar pelas ruas de Amsterdã. E então ele pensou: se eu estou certo, se realmente existem infinitas formas de vida no universo, então algumas delas já devem ter chegado a essa mesma conclusão. Já devem ter entendido que são expressões da substância infinita. Já devem ter superado a ilusão de serem especiais. E o que fazem essas formas superiores? Como vivem? Como organizam suas sociedades? Como encaram a existência? Spinoza não tinha resposta, mas tinha uma intuição. Elas não perdem tempo com guerras religiosas. Não criam sistemas de controle baseados em medo e culpa. Não se destroem por causa de dogmas inventados. Elas vivem de acordo com a razão, de acordo com a natureza, de acordo com o que realmente são. E talvez, apenas talvez, estejam observando a humanidade. Não para intervir, não para nos salvar, mas simplesmente para ver se um dia chegaremos à mesma conclusão que elas. Se um dia entenderemos que não estamos sozinhos, não porque encontramos sinais de rádio vindos do espaço, mas porque entendemos a lógica da existência. Porque quando você entende que a substância infinita deve expressar-se infinitamente, você para de procurar evidências externas. Você simplesmente sabe. Você sabe que lá fora, em algum planeta orbitando alguma estrela que talvez nem tenhamos descoberto ainda, há vida, há consciência, há pensamento. E talvez, neste exato momento, alguém lá esteja olhando para o céu, olhando para uma estrela que, para eles, é apenas mais uma entre bilhões, mas que para nós é o Sol, nossa estrela, nosso lar. E talvez esse alguém esteja pensando a mesma coisa que você está pensando agora. Será que estou sozinho? E a resposta, segundo Spinoza, é clara: não. Você nunca esteve. Pense nisso. Realmente pense. Se Spinoza está certo, então, neste momento, existem incontáveis formas de consciência espalhadas pelo universo. Algumas podem ser simples. Algumas podem ser complexas. Algumas podem estar fazendo as mesmas perguntas que fazemos. Outras podem já ter todas as respostas. E todas, são expressões da mesma substância infinita que você é. Você não está conectado a elas por sinais de rádio. Está conectado pela própria natureza da existência. O que você acha disso? Faz sentido para você? Ou parece loucura? Deixe nos comentários. Você acredita que Spinoza estava certo? Que a vida é inevitável em um universo infinito? Ou você acha que somos realmente especiais, únicos, escolhidos? E enquanto pensa nisso, se você chegou até aqui, é porque está buscando algo mais profundo, algo além das respostas fáceis. Então junte-se a nós nessa jornada filosófica, se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai desafiar ainda mais suas certezas, porque Spinoza não parou por aí. Ele foi além, muito além. Amsterdã começava a escurecer. As ruas estreitas da cidade ganhavam uma nova atmosfera quando o sol descia no horizonte. Comerciantes fechavam suas lojas, famílias retornavam aos lares. Spinoza continuava escrevendo. Ele estava construindo algo. Não apenas uma teoria, não apenas uma especulação filosófica, mas uma estrutura lógica tão sólida que seria impossível de derrubar. A questão agora não era mais se existe vida além da Terra. Spinoza já havia resolvido isso. A questão era: como essa vida se manifesta? Quais formas pode assumir? E mais importante, essas formas podem se comunicar? Porque se todas as formas de vida são expressões da substância infinita, então todas compartilham algo fundamental. Não linguagem, não cultura, mas a própria estrutura da existência. Todas são modos de Deus. Spinoza começou a explorar essa ideia com mais profundidade. Ele pensou: se eu sou um modo finito de uma substância infinita, então minha natureza é determinada pela natureza dessa substância. Eu não escolhi existir. Eu não escolhi ser humano. Eu não escolhi ter este corpo, esta mente, estes pensamentos. Tudo isso flui necessariamente da cadeia causal que é a substância infinita se expressando.
E se isso é verdade para mim, é verdade para qualquer outra forma de vida. Cada forma é determinada pela natureza da substância. Cada forma é necessária. Cada forma é exatamente o que deve ser. Mas então surge uma questão fascinante. Se todas as formas de vida são necessárias, se todas são expressões perfeitas da substância infinita, então não existe hierarquia real entre elas. Um ser humano não é melhor que uma árvore. Uma árvore não é inferior a um pássaro. Todas são expressões igualmente válidas da substância. No entanto, existem diferenças. Diferenças significativas. Um ser humano tem capacidade de raciocínio abstrato. Pode compreender leis matemáticas. Pode filosofar sobre sua própria existência. Uma árvore não pode. Isso não faz o ser humano superior moralmente, mas faz o ser humano diferente em termos de capacidade. E se existem diferenças de capacidade entre humanos e árvores, por que não existiriam diferenças entre humanos e outras formas de vida consciente no universo? Spinoza parou de escrever, fechou os olhos e permitiu-se imaginar. Imagine uma forma de vida que evoluiu em um planeta com condições completamente diferentes da Terra. Talvez maior gravidade, talvez atmosfera mais densa, talvez uma estrela diferente, com outro tipo de radiação. Essa forma de vida seria moldada por essas condições. Seu corpo seria diferente, sua percepção seria diferente. Mas se tem consciência, se é capaz de pensar, de compreender, de raciocinar, então também é um modo da substância infinita capaz de entender sua própria natureza. E talvez, apenas talvez, essa forma de vida tenha chegado à mesma conclusão que Spinoza, que tudo é Deus, que tudo é natureza, que tudo é necessário, mas talvez ela tenha ido além. Talvez, por ter evoluído em condições diferentes, sua mente funcione de forma diferente. Talvez ela veja padrões que nós não vemos. Talvez ela compreenda aspectos da substância infinita que para nós são invisíveis, não porque é superior moralmente, mas porque é diferente. Assim como um morcego percebe o mundo através de ecolocalização, algo que humanos não podem fazer naturalmente, talvez existam formas de vida que percebem a realidade de maneiras que nem conseguimos imaginar. E isso não é especulação vazia, é consequência lógica. Se a substância infinita se expressa infinitamente, então deve haver infinitas formas de percepção, infinitas formas de consciência, infinitas formas de compreender a realidade. Nós, humanos, temos 5 sentidos. Mas por que apenas 5? Por que não 6? Por que não 10? Por que não 100? A resposta é simples. Porque evoluímos em condições específicas que exigiram apenas esses 5. Mas em outros planetas, sob outras condições, a evolução seguiu caminhos diferentes. E se evoluiu consciência, e Spinoza estava convencido de que sim, então evoluiu consciência diferente da nossa. Spinoza abriu os olhos, pegou a pena novamente e escreveu algo que ainda hoje faz sentido. A arrogância humana não está em acreditar que somos inteligentes. Está em acreditar que somos o limite da inteligência possível, que nossa forma de pensar é a única forma de pensar, que nossa percepção da realidade é a única percepção válida. Mas se Deus é infinito, então as formas de consciência são infinitas, e algumas dessas formas podem ver o que para nós é invisível, podem compreender o que para nós é incompreensível. Não por milagre, mas por necessidade. Ele releu o parágrafo e sentiu um arrepio, porque se isso era verdade, então a humanidade vivia em uma ilusão. A ilusão de que conhecíamos tudo o que era possível conhecer. A ilusão de que nossas limitações eram as limitações da realidade, mas não eram. Nossas limitações eram apenas nossas, não da realidade. E se existiam formas de vida com capacidades diferentes, com percepções diferentes, com compreensões diferentes, então o que elas sabiam que nós não sabíamos? Spinoza tentou imaginar. Tentou conceber uma mente superior, não superior em poder, não superior em tamanho, mas superior em integração com a substância infinita, uma mente que não lutasse contra sua natureza, uma mente que não se sentisse separada de Deus, uma mente que simplesmente fosse o que é, sem conflito,
sem angústia, sem ilusão de livre-arbítrio, porque essa era outra consequência da filosofia de Spinoza. Não existe livre-arbítrio. Se tudo é determinado pela substância infinita, se tudo flui necessariamente da natureza de Deus, então não há espaço para a escolha real. Você pensa que está escolhendo, mas na verdade está apenas seguindo a cadeia causal que te determina. Isso parece terrível. Parece que somos marionetes. Mas Spinoza via de outra forma. Para ele, entender que não temos livre-arbítrio é libertador, porque significa que você para de se culpar, para de se arrepender, para de se torturar por decisões passadas. Você simplesmente aceita que tudo o que aconteceu tinha que acontecer, não porque um Deus caprichoso decidiu assim, mas porque é a natureza da substância se expressando. E quando você aceita isso, você encontra paz. Talvez, pensou Spinoza, as formas de vida superiores já tenham alcançado essa paz, já tenham entendido que são modos determinados de uma substância infinita, já tenham superado a angústia existencial que tortura a humanidade. E talvez por terem superado essa angústia, sejam capazes de ver a realidade mais claramente, de compreender padrões mais profundos, de perceber conexões que para nós são invisíveis, não por magia, não por poderes sobrenaturais, mas simplesmente porque não gastam energia lutando contra sua própria natureza. Spinoza olhou pela janela. A noite havia caído completamente agora. As estrelas começavam a aparecer. Poucas, porque a cidade emitia luz demais, mas algumas eram visíveis. E ele pensou, talvez neste momento, em algum planeta orbitando uma daquelas estrelas, haja alguém olhando para cá, olhando para o Sol, vendo apenas mais uma estrela entre bilhões, e talvez esse alguém já saiba o que Spinoza estava descobrindo. Já saiba que tudo é substância infinita. Já saiba que a vida é inevitável. Já saiba que não há separação real entre observador e observado. E talvez esse alguém esteja em paz, completamente em paz, não porque alcançou iluminação mística, mas porque compreendeu a lógica da existência. Spinoza voltou para a mesa. Continuou escrevendo. Se aceitamos que Deus é infinito e que a substância infinita deve expressar-se infinitamente, então a vida não pode ser rara. E se a vida não é rara, então a consciência não é rara. E se a consciência não é rara, então formas superiores de consciência não são apenas possíveis, são inevitáveis. Ele fez uma pausa. Adicionou mais uma linha. E quando a humanidade finalmente entender isso, quando finalmente aceitar que não é o centro, não é especial, não é escolhida, então talvez esteja pronta para encontrar essas outras formas. Não como conquistadores, não como missionários, mas como iguais, como expressões diferentes da mesma substância infinita. A noite avançava. Amsterdã dormia. Mas Spinoza não conseguia parar. Havia algo mais, algo que ele ainda não havia articulado completamente. Algo sobre a natureza da comunicação. Se existem infinitas formas de vida, infinitas formas de consciência, então como elas se comunicam? Como uma forma de consciência que evoluiu em um planeta completamente diferente, com uma biologia completamente diferente, com uma percepção completamente diferente, poderia se comunicar com a humanidade? A resposta óbvia seria, através de sinais, ondas de rádio, pulsos de luz, padrões matemáticos universais. Mas Spinoza não estava satisfeito com essa resposta. Parecia superficial demais, mecânica demais. Ele pensou, a comunicação real não é sobre transmitir informação, é sobre compartilhar compreensão. Quando você conversa com alguém, não está apenas trocando sons, está tentando fazer com que a outra pessoa veja o mundo da forma como você vê. Está tentando sincronizar consciências. E às vezes funciona. Às vezes você fala com alguém e há um momento de conexão real, um momento em que ambos entendem exatamente a mesma coisa. Não apenas intelectualmente, mas profundamente. Esses momentos são raros, mesmo entre humanos, mesmo entre pessoas que falam a mesma língua, que cresceram na mesma cultura, que compartilham as mesmas referências. Então, como poderia acontecer entre humanos e formas de vida alienígenas? Spinoza teve uma intuição que só fazia sentido dentro de sua filosofia.
Se todas as formas de consciência são modos da mesma substância infinita, então todas compartilham algo fundamental: não linguagem, não cultura, mas a própria estrutura da realidade. Todas estão sujeitas às mesmas leis, todas são expressões da mesma substância, todas são parte do mesmo todo, e se isso é verdade, então a comunicação real não acontece através de sinais externos. Acontece através do reconhecimento dessa identidade fundamental. Quando uma consciência reconhece outra como expressão da substância infinita, há comunicação, não de informação, mas de compreensão. Spinoza sabia que isso soava místico. Sabia que muitos pensariam que ele estava falando de telepatia ou algum tipo de conexão espiritual. Mas não era isso. Era algo mais profundo, mais simples. Era o reconhecimento de que não há separação real, de que o observador e o observado são modos diferentes da mesma substância, de que quando você olha para algo, seja uma árvore, uma pedra ou um ser consciente de outro planeta, está olhando para outra expressão de Deus. E quando você realmente entende isso, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, então a distinção entre eu e outro começa a dissolver. Não completamente. Você ainda tem um corpo, ainda tem pensamentos individuais, ainda tem uma perspectiva única, mas você entende que essa individualidade é como uma onda no oceano. A onda tem forma, tem movimento, tem características únicas, mas não é separada do oceano. É o oceano manifestando-se dessa forma específica. E quando uma onda encontra outra onda, não há realmente um encontro entre duas coisas separadas. Há apenas o oceano em movimento. Spinoza escreveu: a verdadeira comunicação entre formas de consciência não depende de linguagem, depende do reconhecimento da identidade fundamental. Quando duas consciências reconhecem que são modos da mesma substância, então se comunicam não através de sinais, mas através da própria estrutura da realidade que compartilham. Ele parou, leu novamente, e percebeu que estava descrevendo algo que a maioria das pessoas consideraria impossível. Mas para ele era óbvio, porque fluía logicamente de suas premissas. Se tudo é Deus, se tudo é substância infinita, então não há separação real entre consciências. A separação é ilusória, é produto da percepção limitada. E talvez, apenas talvez, formas superiores de consciência já tenham superado essa ilusão. Já saibam que são modos da substância infinita, já vivam com esse conhecimento. E se vivem com esse conhecimento, então sua forma de existir é completamente diferente da nossa. Elas não competem, porque não há outro para competir. Elas não têm medo, porque não há externo para temer. Elas não buscam acumular, porque entendem que já são tudo. Spinoza sentiu uma onda de compreensão. Não era nova. Ele já havia chegado a essa conclusão antes, mas agora estava vendo suas implicações cósmicas. Se formas superiores de consciência existem e se vivem de acordo com o entendimento de que são modos da substância infinita, então sua civilização seria radicalmente diferente da nossa. Não haveria religiões, porque religião pressupõe separação entre Deus e criação. Não haveria guerras, porque guerra pressupõe conflito real entre entidades separadas. Não haveria exploração, porque exploração pressupõe que você pode ganhar algo tirado de outro sem consequências para você. Mas quando você entende que o outro é você, é outro modo da mesma substância, então tudo isso desaparece. Você não machuca o outro porque sabe que está machucando a si mesmo. Não no sentido de karma ou retribuição moral, mas literalmente, porque não há separação real. Spinoza pensou: talvez seja por isso que não encontramos sinais de vida inteligente no universo. Não porque ela não existe, mas porque formas realmente avançadas não se comunicam da forma como esperamos. Elas não enviam sinais de rádio, não constroem mega-estruturas, não expandem impérios galácticos, porque já superaram a necessidade de fazer essas coisas. Já entendem que são expressões da substância infinita. E quando você entende isso, você para de tentar conquistar o universo. Você simplesmente é, e talvez estejam observando, não ativamente, não como cientistas estudando insetos, mas simplesmente cientes
da mesma forma que você é ciente de seus próprios pensamentos. Porque se tudo é substância infinita, então tudo é consciente de si mesmo, não de forma antropomórfica, não como uma pessoa gigante observando tudo, mas como consciência imanente na própria estrutura da realidade. E talvez o que chamamos de encontrar vida alienígena não seja sobre detectar sinais de rádio, seja sobre alcançar um nível de compreensão onde percebemos que nunca estivemos separados. Spinoza sabia que isso soava absurdo. Sabia que a maioria das pessoas rejeitaria completamente. Mas a lógica era sólida, impecável. Se Deus é infinito, e se tudo é Deus, então não há separação. E se não há separação, então a busca por encontrar vida alienígena é baseada em um mal-entendido fundamental. Porque você não pode encontrar o que nunca foi perdido. Você não pode descobrir o que sempre esteve aqui. Você não pode estabelecer contato com o que já está em contato. Tudo o que você pode fazer é perceber. Perceber que a substância infinita está se expressando em incontáveis formas. Perceber que cada uma dessas formas é necessária. Perceber que você é uma dessas formas. E perceber que não há separação real entre você e as outras. Quando você percebe isso, então a pergunta, existe vida além da Terra? Deixa de fazer sentido, porque a resposta não é sim ou não. A resposta é, a pergunta pressupõe uma separação que não existe. Spinoza estava exausto, mas não podia parar, porque estava chegando ao núcleo, ao coração de tudo. Ele havia provado que a vida é inevitável. Havia mostrado que formas superiores de consciência devem existir. Havia argumentado que a comunicação real não depende de sinais externos, mas do reconhecimento da identidade fundamental. Mas faltava algo, a questão mais difícil, a questão que ninguém queria fazer. Se tudo isso é verdade, então qual é a diferença entre vida e não vida? Porque até agora, Spinoza havia assumido que existe uma distinção clara, que alguns modos da substância infinita são vivos e outros não. Que há uma linha divisória entre uma pedra e uma planta, entre uma planta e um animal, entre um animal e um ser humano. Mas será que há mesmo? Spinoza pegou uma pedra que usava como peso de papel, segurou-a na mão, sentiu seu peso, sua textura, sua temperatura. Essa pedra é substância infinita, é Deus, é um modo necessário da realidade, e eu também sou substância infinita, também sou Deus. Também sou um modo necessário. Então qual é a diferença entre mim e a pedra? A resposta óbvia. Eu sou consciente. Eu penso. Eu sinto. A pedra não. Mas será que não? Ou será que a pedra tem uma forma de consciência tão diferente da minha que nem consigo reconhecê-la? Spinoza estava indo longe demais. Ele sabia. Mas a lógica o empurrava nessa direção. Se a substância infinita se expressa necessariamente, e se eu sou uma expressão consciente, então em que momento a consciência surge? Há um ponto específico onde a matéria morta se torna viva, onde o inconsciente se torna consciente. A biologia moderna ainda não existia na época de Spinoza. Ele não sabia sobre células, sobre DNA, sobre a complexidade molecular da vida. Mas ele intuía que não havia uma linha divisória clara. Havia um contínuo, uma pedra, é simples. Sua estrutura é relativamente estática. Seus átomos estão arranjados de forma estável. Não há muito movimento. Não há muito processamento de informação. Uma planta é mais complexa. Responde ao ambiente. Cresce em direção à luz. Absorve nutrientes. Processa informação de forma rudimentar. Um animal é ainda mais complexo. Move-se, caça, foge, aprende, lembra. Um ser humano é mais complexo ainda. Raciocina abstratamente, cria símbolos, filosofa sobre sua própria existência. Mas onde, nesse contínuo, surge a consciência? Spinoza concluiu, em nenhum lugar, porque ela sempre esteve lá. Não consciência no sentido humano, não pensamento reflexivo, não auto-awareness, mas algo mais fundamental, algo que já está presente na própria substância, a capacidade de ser afetado e afetar. Essa para Spinoza era a característica essencial. Tudo o que existe tem a capacidade de afetar outras coisas e ser afetado por elas.
Uma pedra afeta você quando você tropeça nela. Você afeta a pedra quando a ergue. Isso não é consciência humana, mas é uma forma de relação, uma forma de conexão, uma forma de presença. E talvez, pensou Spinoza, o que chamamos de consciência seja apenas uma versão mais complexa disso, uma capacidade aumentada de afetar e ser afetado. Uma capacidade de processar mais informação, mais rapidamente, de formas mais sofisticadas, mas a raiz é a mesma. Tudo está conectado, tudo afeta tudo. Tudo é parte do mesmo fluxo causal. E se isso é verdade, então a distinção entre vida e não vida é arbitrária. É útil para propósitos práticos, mas não reflete uma separação ontológica real. Spinoza escreveu: talvez não exista vida e não vida. Talvez exista apenas graus diferentes de complexidade na expressão da substância infinita. E o que chamamos de vida é simplesmente um nível de complexidade que permite processar informação de formas que reconhecemos como similares à nossa própria experiência. Ele parou, percebeu aonde isso levava. Se não há distinção ontológica entre vida e não vida, então, quando perguntamos existe vida além da Terra, estamos fazendo a pergunta errada. A pergunta certa seria: em que nível de complexidade a substância infinita se expressa em outros planetas? E a resposta a essa pergunta é: em todos os níveis. Há planetas onde a substância se expressa de forma simples. Rochas, atmosferas, nada que reconheceríamos como vida. Há planetas onde a substância se expressa de forma mais complexa, talvez algo similar a bactérias, talvez algo completamente diferente, mas no mesmo nível de complexidade. Há planetas onde a substância alcança níveis ainda mais altos, plantas, animais, ecossistemas completos. E há planetas onde a substância alcança o nível de consciência reflexiva, seres que podem pensar sobre si mesmos, que podem filosofar, que podem compreender sua própria natureza como modos da substância infinita. E talvez, apenas talvez, há planetas onde a substância alcançou níveis de complexidade que nem conseguimos imaginar, níveis onde a distinção entre indivíduo e coletivo desaparece. Níveis onde a consciência não está confinada a corpos biológicos. Níveis onde a expressão da substância é tão integrada que parece mágica para nós. Mas não é magia, é apenas complexidade. Complexidade organizada de acordo com as leis da substância infinita. Spinoza sentiu uma vertigem, não física, mas conceitual. Ele estava vendo algo tão vasto, tão abrangente, que mal conseguia conter em palavras. O universo inteiro era um processo. Um processo de a substância infinita se expressando em níveis crescentes de complexidade, não por design, não por propósito, mas simplesmente porque é a natureza da substância fazer isso. E em alguns lugares, sob certas condições, essa complexidade alcança o nível que chamamos de vida. E em alguns desses lugares, a vida alcança o nível que chamamos de consciência. E em alguns desses lugares, a consciência alcança o nível onde pode compreender a si mesma como parte da substância infinita. E quando isso acontece, quando uma forma de consciência alcança esse entendimento, ela deixa de buscar fora, deixa de procurar por Deus no céu, deixa de procurar por sentido em livros sagrados, porque reconhece que é Deus, não no sentido egocêntrico, mas no sentido de que é uma expressão necessária da substância infinita. E quando reconhece isso, encontra paz. Paz não porque achou respostas, mas porque parou de fazer certas perguntas. Perguntas baseadas na ilusão de separação. Spinoza pensou: talvez a evolução não seja apenas biológica, talvez seja também epistemológica. Uma evolução na forma de conhecer, na forma de se relacionar com a realidade. E talvez, em algum lugar do universo, haja formas de consciência que evoluíram muito além de nós nesse aspecto, e superaram completamente a ilusão de separação, que vivem em integração total com a substância infinita, não como místicos perdidos em transe, mas como seres plenamente funcionais, plenamente racionais, que simplesmente entendem mais profundamente do que nós, e talvez estejam esperando, não ativamente, não impacientes, mas simplesmente cientes de que um dia, talvez,
a humanidade alcance o mesmo nível de compreensão. E quando alcançarmos, não precisaremos de sinais de rádio para nos comunicarmos com eles. Não precisaremos de naves espaciais para visitá-los, porque entenderemos que nunca estivemos separados. O céu começava a clarear. Spinoza não havia dormido, mas não estava cansado. Estava energizado pela clareza do pensamento. Ele havia construído um argumento sólido. Mais que isso, havia construído uma visão de mundo completamente nova. Mas havia um problema que ele não podia ignorar. Se tudo o que ele havia escrito era verdade, se a vida era inevitável, se formas superiores de consciência existiam, se a comunicação real era sobre reconhecer a identidade fundamental. Então por que a humanidade vivia em tanta ignorância? Por que guerras religiosas? Por que dogmas? Por que tanto sofrimento baseado em ilusões? A resposta, Spinoza sabia, era complexa, mas tinha um núcleo simples. A maioria das pessoas não pensa por si mesma. Elas aceitam o que lhes é ensinado. Aceitam as crenças de seus pais, de seus padres, de suas comunidades. Não porque são estúpidas, mas porque é mais fácil, é mais confortável, é menos assustador. Pensar por si mesmo é difícil, exige coragem, exige disposição para questionar tudo, exige aceitar que talvez tudo que você acreditava estava errado, e a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Spinoza não as culpava. Ele entendia. Afinal, ele próprio havia pago um preço alto por pensar por si mesmo. Havia sido expulso de sua comunidade. Havia perdido família, amigos, segurança. Vivia na pobreza, polindo lentes para sobreviver. Nem todos podem ou querem pagar esse preço, mas alguns podem, alguns devem. E esses são os que movem a humanidade para frente, lentamente, dolorosamente, mas inevitavelmente. Spinoza pensou, talvez seja assim em todo lugar, em todos os planetas onde a consciência surge. Há um período de ignorância, um período onde a maioria das formas de consciência vivem em ilusão, acreditando que são separadas, acreditando que são especiais, acreditando que há um Deus externo que as julga. E então, lentamente, alguns indivíduos começam a questionar, começam a pensar, começam a ver através das ilusões. E, eventualmente, talvez depois de séculos, talvez depois de milênios, uma massa crítica é alcançada. Um número suficiente de indivíduos entende. E então, toda a civilização muda. Não por revolução, não por imposição, mas por compreensão gradual. E talvez algumas civilizações nunca alcancem esse ponto. Talvez se destruam antes, através de guerras, através de exploração insustentável de recursos, através de divisões ideológicas irreconciliáveis. Spinoza olhou pela janela. Amsterdã estava acordando. Pessoas nas ruas, comerciantes abrindo lojas, vida humana em toda sua complexidade e confusão. E ele pensou, nós vamos conseguir? A humanidade vai alcançar esse ponto? Ou vamos nos destruir primeiro? Ele não sabia. Não tinha como saber, mas tinha esperança. Não esperança baseada em fé, não esperança baseada em otimismo ingênuo, mas esperança baseada em lógica. Porque a substância infinita continua se expressando, continua gerando complexidade, continua criando condições para que a consciência evolua. E mesmo que a humanidade se destrua, mesmo que esta experiência específica de consciência termine, a substância continuará gerando outras formas, outras possibilidades, outras expressões. Não há como parar a substância infinita. Ela simplesmente é, e enquanto é, há possibilidade. Spinoza voltou para a mesa, pegou a pena e escreveu o que seria sua conclusão provisória. A existência de vida além da Terra não é questão de fé, é questão de lógica. Se Deus é infinito, se a substância é infinita, então a vida é inevitável. Não porque serve a um propósito, mas porque é a natureza da substância expressar-se dessa forma. E se a vida é inevitável, então não estamos sozinhos. Nunca estivemos. A solidão cósmica que sentimos é ilusória. É produto de nossa percepção limitada. É produto de nossa crença errônea de que somos separados do resto da existência. Quando superarmos essa ilusão, quando reconhecermos nossa verdadeira natureza,
como modos da substância infinita, então entenderemos que a pergunta "existe vida além da Terra?" estava errada desde o início. Porque não há além, não há separação, há apenas a substância infinita expressando-se infinitamente. E nós somos parte disso. Sempre fomos. Sempre seremos. Spinoza parou de escrever, releu o que havia escrito e sentiu satisfação. Não porque havia resolvido todos os mistérios, mas porque havia seguido a lógica até onde ela o levou. Sem medo, sem compromisso com dogmas, sem preocupação com o que outros pensariam. Ele havia buscado a verdade. E a verdade, descobriu, era mais estranha e mais bela do que qualquer ficção. Mas havia uma última questão, uma questão prática, uma questão que o incomodava. Se tudo isso é verdade, o que devemos fazer? Como devemos viver sabendo que somos modos da substância infinita? Como devemos nos relacionar uns com os outros? Como devemos organizar nossa sociedade? Spinoza pensou sobre isso e percebeu que já tinha escrito sobre isso em outras obras. Sua ética era, essencialmente, um manual de como viver de acordo com a natureza da substância infinita. Mas agora, com a perspectiva cósmica que havia desenvolvido, via com ainda mais clareza. Se todos somos modos da substância infinita, então machucá-los é loucura. Não porque é moralmente errado, mas porque é contraproducente. É lutar contra a própria natureza da realidade. Se todos somos expressões da mesma substância, então cooperar é racional. Não porque Deus ordenou, mas porque é a forma mais eficiente de maximizar a expressão da substância. E se formas superiores de consciência existem, então nosso objetivo deveria ser evoluir em sua direção. Não para agradar a Deus. Não para ganhar recompensas, mas simplesmente porque é o movimento natural da substância em direção a complexidades maiores. Spinoza escreveu: viver de acordo com a razão é viver de acordo com a natureza da substância infinita. E viver de acordo com a natureza da substância é reconhecer que não há separação real, que o bem do outro é nosso próprio bem, que a evolução do outro é nossa própria evolução. Se formas superiores de consciência existem, elas não conquistam, não dominam, não exploram, porque entendem que tudo é um, e você não conquista a si mesmo, você não domina a si mesmo, você simplesmente é. Talvez um dia a humanidade entenda isso, e quando entender, estará pronta não para encontrar vida alienígena, mas para reconhecer sua própria natureza como parte da vida universal que sempre existiu. Dias se passaram. Spinoza continuou refinando suas ideias, mas algo o incomodava. Ele havia construído um argumento perfeito, logicamente impecável, mas havia uma objeção óbvia. Uma objeção que qualquer pessoa religiosa faria imediatamente. Se Deus é infinito, se tudo é Deus, então por que Deus permitiria o sofrimento? Por que crianças morrem de doenças? Por que há guerras? Por que há fome, miséria, dor? Essa é a pergunta que quebra muitas filosofias. A pergunta que fez inúmeros pensadores abandonarem a ideia de um Deus benevolente. Mas Spinoza tinha uma resposta que não agradaria à maioria das pessoas, mas que era consistente com sua filosofia. Deus não permite o sofrimento. Deus não permite nada, porque Deus não é uma pessoa. Deus não tem vontade. Deus não faz escolhas. Deus simplesmente é. E o sofrimento não é algo que Deus permite. É uma consequência necessária da forma como a substância infinita se expressa. Pense assim: quando uma pedra cai, ela machuca o que está embaixo. Isso não é maldade da pedra, não é punição divina, é simplesmente gravidade agindo. Da mesma forma, quando organismos competem por recursos, alguns sofrem. Quando sistemas imunológicos falham, corpos adoecem. Quando civilizações entram em conflito, pessoas morrem. Isso não é Deus sendo cruel, é a substância infinita se expressando de acordo com suas próprias leis. E essas leis não são morais ou imorais, são apenas leis. Spinoza sabia que isso soava frio, desumano, mas para ele era libertador, porque significa que o sofrimento não tem propósito, não é teste, não é punição, não é parte de um plano maior. É simplesmente o que acontece quando sistemas complexos interagem. E se você entende isso,
Então para de buscar significado no sofrimento. Para de tentar justificá-lo. Para de tentar explicá-lo como parte da vontade divina. Você simplesmente aceita e trabalha para minimizá-lo. Não porque Deus ordenou, mas porque é racional, porque o sofrimento é ineficiente, é desperdício de recursos, é obstáculo para a expressão plena da substância. E talvez, apenas talvez, formas superiores de consciência tenham aprendido isso. Tenham criado sociedades onde o sofrimento é minimizado não por compaixão moral, mas por eficiência racional. Sociedades onde não há doenças, porque a medicina avançou além do que podemos imaginar. Onde não há guerras, porque a ilusão de separação foi superada. Onde não há fome, porque os recursos são gerenciados de acordo com a natureza da substância. Spinoza tentou imaginar como seria viver em uma sociedade assim. E percebeu que não conseguia. Sua imaginação estava limitada por sua experiência humana, por sua vida em uma Europa dilacerada por conflitos religiosos, por doenças, por pobreza, mas a lógica sugeria que tais sociedades eram possíveis, não utópicas, não perfeitas, mas funcionais, eficientes, integradas com a natureza da substância. E talvez essas sociedades estivessem observando a humanidade, não com pena, não com desprezo, mas com paciência, sabendo que, eventualmente, se não nos destruíssemos primeiro, alcançaríamos o mesmo nível de compreensão. Spinoza voltou à pergunta original. Existe vida além da Terra? E agora via que a resposta tinha camadas. Camada 1. Sim, vida existe, inevitavelmente, por necessidade lógica. Camada 2. Consciência existe, em múltiplos níveis, em múltiplas formas. Camada 3. Formas superiores existem, formas que superaram as limitações que ainda nos prendem. Camada 4. A comunicação com essas formas não será através de tecnologia, será através de compreensão. Camada 5. Quando alcançarmos essa compreensão, perceberemos que nunca estivemos realmente separados. Essas 5 camadas formavam uma resposta completa, uma resposta que satisfazia a lógica, uma resposta que era consistente com a natureza da substância infinita, mas era uma resposta que a maioria das pessoas rejeitaria, porque exigia abandonar crenças fundamentais, exigia aceitar que não somos especiais, exigia reconhecer que o universo não foi feito para nós. Spinoza não tinha ilusões sobre a recepção de suas ideias. Sabia que seriam rejeitadas, sabia que seriam atacadas, sabia que poderia sofrer consequências ainda piores do que já havia sofrido. Mas isso não importava, porque ele não estava escrevendo para a aprovação de outros. Estava escrevendo porque era necessário, porque a verdade exigia ser articulada, porque a lógica exigia ser seguida até suas conclusões. E se apenas uma pessoa lesse suas palavras e entendesse, se apenas uma consciência fosse transformada, se apenas um indivíduo o visse através das ilusões, então valeria a pena, porque essa uma pessoa transmitiria o entendimento para outras, e essas outras para outras ainda. E lentamente, ao longo de gerações, a compreensão se espalharia, não como religião, não como dogma, mas como reconhecimento gradual da verdade. E talvez, um dia a humanidade como um todo entenderia que não está sozinha, entenderia que nunca esteve, entenderia que a vida é universal, entenderia que a consciência é inevitável, entenderia que tudo é expressão da substância infinita. E naquele dia, quando a humanidade alcançasse esse entendimento, não precisaria mais procurar por vida alienígena, porque reconheceria que já estava vivendo em um universo repleto de vida, um universo que era ele próprio, vivo, não metaforicamente, mas literalmente, um universo que era Deus expressando-se infinitamente. Spinoza estava terminando. Sentia isso. O argumento estava completo. A lógica havia sido seguida até suas conclusões finais. Mas havia uma última reflexão, uma reflexão pessoal. Ele pensou sobre sua própria vida, sobre o Éren, sobre a solidão, sobre as dificuldades. E percebeu que, de certa forma, sua experiência pessoal refletia a experiência cósmica da humanidade.
Assim como ele havia sido expulso de sua comunidade por questionar dogmas, a humanidade seria expulsa de sua ilusão de centralidade quando entendesse que não é especial. Assim como ele havia experimentado solidão após a excomunhão, a humanidade experimentaria uma solidão cósmica quando percebesse que não há um Deus pessoal cuidando dela. Mas assim como ele havia encontrado paz ao aceitar sua natureza como modo da substância infinita, a humanidade encontraria paz ao aceitar sua verdadeira posição no universo. A solidão inicial daria lugar a uma conexão mais profunda, não conexão com um Deus antropomórfico, mas conexão com a própria estrutura da realidade. E essa conexão seria mais satisfatória do que qualquer crença religiosa, porque seria baseada em compreensão, não em fé. Seria baseada em razão, não em esperança. Spinoza olhou para suas mãos. Mãos calejadas de tanto polir lentes, mãos que tremiam ligeiramente, mãos que em breve deixariam de se mover. Ele sabia que não tinha muito tempo. Sua saúde estava fraca. A tuberculose que contraíra dos vapores das lentes estava progredindo. Mas isso não o assustava, porque ele entendia que a morte não era o fim. Não porque acreditava em vida após a morte no sentido religioso, mas porque entendia que ele nunca foi realmente separado da substância infinita. Seu corpo morreria, sua consciência individual cessaria, mas os átomos que o compunham continuariam, a energia que o animava continuaria, a substância que ele era continuaria. Apenas assumiria outras formas, outras expressões, e talvez, apenas talvez, em algum planeta distante, em algum momento futuro, esses mesmos átomos fariam parte de outra forma de consciência, outra expressão da substância infinita que se perguntaria as mesmas questões que ele havia se perguntado. E talvez essa consciência chegaria às mesmas conclusões, ou talvez a conclusões ainda mais profundas, porque a substância infinita não para de se expressar, não para de gerar complexidade, não para de evoluir formas cada vez mais integradas de consciência, e um dia, talvez em milhões de anos, talvez em bilhões, o universo inteiro pode se tornar consciente de si mesmo, não como uma pessoa gigante, mas como uma rede integrada de consciências que reconhecem sua identidade fundamental, que entendem que são todas expressões da mesma substância, que vivem em harmonia não por imposição moral, mas por compreensão lógica. E naquele momento, a pergunta, existe vida além da Terra, parecerá absurdamente primitiva, como perguntar se existe água além desta gota, como perguntar se existe luz além deste raio. Spinoza sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Ele havia feito o que precisava fazer. Havia seguido a lógica. Havia articulado a verdade da melhor forma que conseguiu. O resto não dependia dele. Dependia daqueles que viriam depois, daqueles que leriam suas palavras, daqueles que teriam a coragem de pensar por si mesmos, e ele confiava que eles existiriam, porque a substância infinita continuaria gerando mentes capazes de compreensão, continuaria expressando-se em formas cada vez mais conscientes. Era inevitável, assim como a vida era inevitável, assim como a consciência era inevitável. Tudo era inevitável, porque tudo fluía da natureza da substância infinita. E nisso havia uma paz profunda, uma paz que transcendia todas as preocupações humanas, uma paz que vinha de entender que você não é separado, que você nunca foi, que você nunca será. Você é a substância infinita olhando para si mesma, pensando sobre si mesma, maravilhando-se com si mesma. E em algum lugar, em algum planeta orbitando alguma estrela, outra expressão da substância está fazendo o mesmo. E ambos são um. Sempre foram, sempre serão, porque só existe a substância, só existe Deus, só existe a natureza, e tudo o mais é ilusão. Amsterdã, 1676, um ano antes de sua morte. Spinoza recebeu uma visita inesperada. Era um jovem estudante de teologia. Tinha ouvido rumores sobre o filósofo herege que vivia sozinho, polindo lentes. Tinha ouvido que esse homem havia desenvolvido ideias perigosas sobre Deus e a natureza, e tinha vindo para debater. Spinoza o recebeu com cortesia, ofereceu-lhe chá.
Sentaram-se à mesa onde tantas páginas haviam sido escritas. O jovem começou com confiança. Senhor Spinoza, dizem que o senhor afirma que Deus não é uma pessoa, que Deus não tem vontade, que Deus não se importa conosco. Como pode dizer tais blasfêmias? Spinoza sorriu gentilmente. Eu não disse que Deus não se importa. Eu disse que Deus não tem vontade separada da natureza. Há uma diferença. Mas se Deus não tem vontade, como pode nos amar? Como pode nos salvar? Você parte da premissa de que precisa ser salvo. Salvo de quê? O jovem ficou desconcertado por um momento. Do pecado, da morte, da separação de Deus. Ah! Spinoza tomou um gole de chá. E se eu lhe disser que você nunca esteve separado de Deus? Que a separação é impossível? Que você é, neste exato momento, uma expressão de Deus? Isso é panteísmo, é heresia. Chame como quiser, mas responda-me. Se Deus é infinito, pode haver algo fora de Deus? O jovem hesitou. Não, mas... Não há mas. Se Deus é infinito, então tudo é Deus. Incluindo você. Incluindo eu. Incluindo esta mesa, este chá, este ar que respiramos. Mas isso significaria que não há diferença entre sagrado e profano. Exatamente. Tudo é sagrado, porque tudo é Deus. O jovem ficou em silêncio. Estava lutando com algo. Finalmente perguntou, e se tudo é Deus, então estamos sozinhos no universo. Somos a única expressão consciente de Deus. Spinoza sorriu mais amplamente. Agora você está fazendo a pergunta certa. Ele se levantou, caminhou até a janela. O céu estava claro. Era dia, mas ele apontou para cima como se pudesse ver as estrelas através da luz do sol. Veja ali. Quantas estrelas você acha que existem? Não sei. Milhares? Milhões? Talvez bilhões? E ao redor de cada uma dessas estrelas podem orbitar planetas. E nesses planetas, sob as condições certas, a substância infinita se expressa na forma que chamamos de vida. Mas isso é só especulação. Não, é lógica necessária. Se Deus é infinito, se a substância é infinita, então sua expressão deve ser infinita. A vida não pode ser singular. Seria uma limitação de Deus. O jovem se sentou pesadamente. Então, há outros mundos? Outras pessoas? Não pessoas como nós necessariamente, mas outras formas de consciência, sim, inevitavelmente. E onde elas estão? Por que não vemos sinais delas? Spinoza voltou para a cadeira. Talvez porque estejamos procurando da forma errada. Você procura sinais externos. Mas e se a comunicação verdadeira não for através de sinais, mas através do reconhecimento da identidade fundamental? Não entendo. Deixe-me explicar de outra forma. Quando você olha no espelho, você se comunica com sua reflexão? Não. Sou eu mesmo. Exatamente. E quando formas de consciência entendem que são todas expressões da mesma substância, a distinção entre eu e outro começa a dissolver. Não há comunicação no sentido tradicional. Há reconhecimento. O jovem balançou a cabeça. Ah, isso é perturbador. Por quê? Porque se for verdade, então tudo que me ensinaram estava errado. Todas as escrituras, todos os profetas, todos os ensinamentos não estavam errados, estavam incompletos, apontavam para algo real, mas o descreviam em termos antropomórficos porque era a única forma que as pessoas da época podiam compreender. Spinoza se inclinou para a frente. Pense assim. Quando você era criança, seus pais te contavam histórias sobre Deus como um velho sábio no céu. Isso te ajudou a entender algo sobre moralidade, sobre causa e efeito sobre o universo. Não estava errado para uma criança. Mas agora você é adulto. Agora pode compreender algo mais profundo. E o que é esse algo mais profundo? Que Deus não está no céu. Deus é tudo. Que você não está separado de Deus. Você é Deus. Que a vida não é rara, é inevitável. Que a consciência não é excepcional, é necessária. O jovem ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse, quase sussurrando, se isso é verdade, então tudo muda. Sim, não há salvação, porque não há de que ser salvo. Não há pecado, porque não há separação. Não há julgamento, porque não há juiz separado de nós. Você está começando a entender. Mas então, como devemos viver? E aqui Spinoza brilhou, porque essa era a pergunta que importava. Não as especulações metafísicas,
não as teorias abstratas, mas a questão prática: como viver? Você vive de acordo com sua natureza, e sua natureza é ser um modo da substância infinita. Isso significa que você busca compreender sua própria natureza, busca maximizar sua potência, busca cooperar com outros modos, porque reconhece que não há separação real. E quanto a outras formas de vida no universo? Elas estão fazendo o mesmo, em seus próprios termos, em suas próprias formas, mas o princípio é o mesmo, porque o princípio flui da natureza da substância. O jovem levantou-se. Estava agitado. Preciso pensar sobre isso. É tudo que peço. Pense. Use sua razão. Não aceite minhas palavras como dogma, mas também não aceite os dogmas que te ensinaram sem questioná-los. O jovem foi até a porta. Virou-se. Se o senhor estiver certo, então estamos vivendo em um universo muito mais povoado do que imaginamos, mas também muito mais solitário. Por que solitário? Porque se não há Deus pessoal nos observando, nos julgando, nos amando, então estamos por nossa conta. Spinoza balançou a cabeça. Você ainda não entendeu completamente. Não estamos por nossa conta. Estamos conectados a tudo, somos parte de tudo. A solidão vem da ilusão de separação. Quando a ilusão desaparece, a solidão também desaparece. Mas como faço desaparecer a ilusão? Através da compreensão, através da razão, através da aceitação de sua verdadeira natureza. O jovem assentiu lentamente. Voltarei. Tenho mais perguntas. Estarei aqui. Mas o jovem nunca voltou. Spinoza soube depois que ele havia retornado para o seminário. Havia contado aos superiores sobre a conversa e havia sido proibido de visitar Spinoza novamente. Spinoza não ficou surpreso, nem decepcionado, porque ele entendia que a verdade não pode ser forçada. Cada consciência deve chegar a ela em seu próprio tempo, ou não chegar. E estava tudo bem, porque a substância infinita continuaria se expressando, continuaria gerando formas de consciência. E, eventualmente, inevitavelmente, algumas dessas formas compreenderiam. Na Terra, em outros planetas, em todo o universo, a compreensão era inevitável, assim como a vida era inevitável, porque ambas fluíam da natureza da substância infinita. Spinoza voltou para sua mesa, pegou a pena e continuou escrevendo. Não para convencer, não para converter, mas simplesmente porque era sua natureza fazê-lo. Era o que o modo finito chamado Baruch Spinoza devia fazer. Era sua forma de expressar a substância infinita, e em algum lugar, em algum planeta, alguma outra forma de consciência estava fazendo algo similar, expressando a substância em sua própria forma única. E ambos eram um, sempre foram, sempre seriam. Meses depois daquela conversa, Spinoza recebeu uma carta. Era de um astrônomo italiano que havia lido alguns de seus textos filosóficos. A carta dizia: Estimado Sr. Spinoza, sou Giovanni Cassini, astrônomo. Tenho estudado o planeta Saturno através de telescópios aperfeiçoados e devo relatar algo extraordinário. Saturno possui anéis, estruturas imensuráveis orbitando o planeta. Esta descoberta me fez pensar em suas ideias sobre Deus e a natureza. Se há tais maravilhas em nosso próprio sistema solar, que mais pode existir além? Que outras formas a natureza assume em lugares que ainda não podemos observar? O Senhor escreveu que Deus é infinito, que a natureza é infinita. Mas é possível que a vida também seja infinita? Que existam seres como nós, ou completamente diferentes em outros mundos? Ansioso por sua resposta, Spinoza segurou a carta por um longo tempo. Aqui estava alguém que entendia, alguém que via as implicações. Ele se sentou para responder. Estimado Sr. Cassini, sua descoberta me enche de alegria. Não porque seja surpresa, mas porque é confirmação. Confirmação de que o universo é ainda mais vasto e complexo do que nossos sentidos imediatos revelam. Você pergunta se é possível que a vida seja infinita. Eu respondo: não é apenas possível, é necessário. Deixe-me explicar com mais precisão do que tenho feito em meus textos filosóficos. A substância infinita que chamo de Deus ou natureza tem infinitos atributos. Nós, humanos, conhecemos apenas dois: extensão, o mundo físico, e pensamento, o mundo mental.
Mas há infinitos outros que não podemos sequer conceber. Agora, se a substância tem infinitos atributos, e cada atributo se expressa de infinitas maneiras, então as possibilidades de existência são literalmente infinitas. A vida, tal como a conhecemos na Terra, é uma expressão específica da substância sob certas condições. Mas essas condições podem variar enormemente. Podem existir formas de vida baseadas não em carbono, mas em outros elementos. Podem existir formas de vida que não dependem de água. Podem existir formas de vida que nem reconheceríamos como vida, porque operam sob princípios completamente diferentes. E mais, podem existir formas de existência consciente que não são vida no sentido biológico, mas que ainda assim são expressões da substância capazes de pensamento. Você vê os anéis de Saturno e maravilha-se. Eu maravilho-me também. Mas não apenas com os anéis. Maravilho-me com o fato de que cada átomo daqueles anéis é substância infinita expressando-se. Cada partícula de gelo é Deus. Cada grão de rocha é natureza. E se isso é verdade para o não vivo, quanto mais para o vivo, quanto mais para o consciente. A questão não é se existe vida além da Terra. A questão é por que não existiria. Dar qualquer razão para a ausência de vida seria limitar Deus. Seria dizer que a substância infinita escolheu expressar vida apenas uma vez, apenas aqui, apenas dessa forma específica. Isso seria absurdo. Seria como dizer que um oceano infinito produz apenas uma onda. Portanto, Sr. Cassini, continue suas observações. Continue descobrindo as maravilhas do cosmos e saiba que cada descoberta não é surpresa, mas confirmação da natureza infinita da substância. E um dia, talvez não em nossa vida, mas eventualmente, a humanidade descobrirá sinais concretos de outras formas de vida. E naquele dia, espero que nos lembremos de que não estávamos descobrindo algo novo. Estávamos apenas reconhecendo algo que sempre esteve lá. Com admiração, Baruch Spinoza. Ele enviou a carta, mas não parou de pensar sobre as implicações. Cassini havia descoberto os anéis de Saturno. Que mais seria descoberto? Que maravilhas o universo guardava? E, mais importante, que formas de consciência já haviam descoberto muito mais? Spinoza imaginou uma civilização em algum planeta distante. Uma civilização que existia há milhões de anos. Uma civilização que havia desenvolvido tecnologias inimagináveis, que havia mapeado galáxias inteiras, que havia compreendido leis da física que ainda nos escapavam. Mas mais do que isso, uma civilização que havia compreendido a natureza da substância infinita, que havia superado a ilusão de separação, que vivia em completa integração com a realidade. Como seria viver assim? Spinoza tentou imaginar. Tentou conceber uma sociedade onde não havia conflito porque não havia ilusão de interesses separados, onde não havia acumulação porque não havia medo de escassez, onde não havia hierarquia porque havia reconhecimento de que todos são expressões igualmente válidas da substância. Seria possível? Ou a natureza da consciência inevitavelmente levava a conflitos? Spinoza pensou profundamente sobre isso e chegou a uma conclusão surpreendente. O conflito não é inevitável. É produto da ignorância. Quando você não entende sua verdadeira natureza, você age contra seus próprios interesses. Você compete quando deveria cooperar. Você acumula quando deveria compartilhar. Você domina quando deveria integrar. Mas tudo isso vem de não entender que o outro não é realmente outro. É você expressando-se de forma diferente. E quando você entende isso, realmente entende visceralmente, não apenas intelectualmente, então o conflito deixa de fazer sentido. Não porque você se torna altruísta no sentido moral, mas porque você reconhece que seu bem e o bem do outro são idênticos. Spinoza escreveu mais notas. Uma civilização verdadeiramente avançada não seria medida por sua tecnologia, seria medida por sua compreensão, por seu nível de integração com a substância infinita. E talvez existam civilizações assim, civilizações que transcenderam não apenas os limites materiais, mas os limites conceituais que nos prendem. Civilizações que não pensam em termos de nós e eles, que não dividem a realidade em categorias artificiais, que simplesmente fluem com a natureza da substância
E talvez essas civilizações estejam observando, não com curiosidade científica, mas com paciência, sabendo que, eventualmente, se não nos destruirmos primeiro, alcançaremos o mesmo nível de compreensão. E quando alcançarmos, não precisaremos de tecnologia para nos comunicarmos com eles, porque a comunicação verdadeira não é tecnológica, é ontológica, é o reconhecimento da identidade fundamental. Spinoza parou de escrever, olhou pela janela. A tarde estava caindo, e ele pensou: talvez eu nunca saiba se estou certo, talvez a humanidade nunca descubra em minha vida, talvez leve séculos, talvez milênios, mas isso não importa, porque a verdade não depende de ser reconhecida. A verdade simplesmente é. E se eu estou seguindo a lógica corretamente, se meu raciocínio é sólido, então estou descrevendo a realidade como ela é, não como gostaria que fosse, não como espero que seja, mas como deve ser dada a natureza da substância infinita. E isso é o suficiente. Era inverno. Amsterdã estava coberta de neve, e Spinoza sentia o frio mais intensamente do que nos anos anteriores. Sua saúde estava piorando, mas sua mente permanecia afiada, e continuava pensando sobre as implicações de suas ideias. Uma noite, sozinho em seu quarto, ele teve um pensamento perturbador. Se formas superiores de consciência existem, e se já compreenderam a natureza da substância infinita, então por que não intervêm? Por que não nos ajudam? Por que não aparecem e nos ensinam? Era uma objeção válida, uma que ele próprio precisava responder. Spinoza pensou cuidadosamente e chegou a várias possibilidades. Primeira possibilidade: elas não podem intervir. Não porque falta capacidade tecnológica, mas porque seria violar a própria natureza da substância. Cada forma de consciência deve evoluir de acordo com sua própria natureza, suas próprias condições. Intervir seria como forçar uma flor a crescer mais rápido puxando suas pétalas. Você destruiria o que está tentando ajudar. Segunda possibilidade: elas estão intervindo, mas de formas que não reconhecemos. Talvez através de influências sutis, talvez através de insights que surgem em mentes receptivas, talvez através da própria estrutura da realidade que guia a evolução em certas direções. Terceira possibilidade: elas não veem necessidade de intervir porque entendem que tudo está se desenrolando exatamente como deve, que não há problema a ser resolvido, que a humanidade está passando por processos necessários para sua própria evolução. Spinoza refletiu sobre essas possibilidades e percebeu que todas convergiam para o mesmo ponto: a não intervenção não é abandono, é respeito pela natureza das coisas. Se você realmente entende que tudo é expressão necessária da substância infinita, então não tenta forçar mudanças. Você permite que as coisas se desenrolem de acordo com sua natureza. Isso não significa passividade. Significa agir de acordo com sua própria natureza, enquanto respeita a natureza dos outros. Spinoza escreveu: talvez a maior sabedoria seja saber quando não intervir, saber quando permitir que processos naturais sigam seu curso. Saber que você não pode acelerar a compreensão de alguém empurrando ideias em sua mente. A compreensão deve brotar de dentro, e talvez formas superiores de consciência entendam isso melhor do que nós. Talvez tenham aprendido através de suas próprias experiências que intervenção precoce pode causar mais dano do que bem. Assim como você não pode ensinar cálculo a uma criança que ainda não aprendeu aritmética básica, talvez você não possa ensinar verdades cósmicas a uma civilização que ainda não desenvolveu a base conceitual necessária. Ele fez uma pausa. Então, adicionou algo mais pessoal. Eu mesmo experimentei isso. Quando fui expulso da sinagoga, tentei explicar minhas ideias. Tentei fazer com que entendessem. Mas quanto mais eu explicava, mais me afastavam, porque eles não estavam prontos. Não tinham a estrutura conceitual necessária para compreender. Não era culpa deles. Era simplesmente onde estavam em sua jornada. E talvez seja assim com a humanidade como um todo. Talvez ainda não estejamos prontos para contato com formas superiores de consciência. Talvez precisemos primeiro resolver nossos próprios conflitos, superar nossas próprias ilusões, compreender nossa própria natureza
E quando o fizermos, então o contato acontecerá. Não porque eles virão até nós, mas porque estaremos prontos para reconhecer que sempre estiveram aqui. Spinoza sentiu uma onda de compreensão. Isso fazia sentido, perfeito sentido. A razão pela qual não encontramos vida alienígena não é porque ela não existe, é porque ainda estamos procurando com os paradigmas errados. Ainda pensamos em termos de separação. Ainda procuramos por sinais externos. Ainda esperamos encontrar outros fundamentalmente separados de nós. Mas quando compreendermos que não há separação real, então não precisaremos procurar. Simplesmente saberemos. Ele continuou escrevendo, agora com urgência. A busca por vida extraterrestre, como atualmente conduzida, está fundamentada em suposições errôneas. Supomos que vida alienígena será como nós, mas diferente, que usará tecnologia similar à nossa, mas mais avançada, que se comunicará de formas que possamos detectar e interpretar. Mas e se formas verdadeiramente avançadas transcenderam tudo isso? E se não usam tecnologia no sentido que entendemos? E se não se comunicam através de ondas eletromagnéticas? E se existem de formas que nem reconhecemos como existência? Não estou falando de misticismo. Estou falando de possibilidades lógicas. Se a substância infinita pode expressar-se como matéria sólida, pode expressar-se como energia. Se pode expressar-se como organismos biológicos, pode expressar-se em formas que não são biológicas, mas ainda assim são conscientes. As possibilidades são literalmente infinitas, e nossa busca atual captura apenas uma fração infinitesimal dessas possibilidades. Spinoza parou. Sua mão estava tremendo. Não de emoção, mas de fadiga física. Ele estava se forçando além de seus limites. Mas havia mais a dizer, mais que precisava ser articulado. Ele pensou sobre os astrônomos como Cassini, pessoas boas, inteligentes, dedicadas, mas ainda limitadas por paradigmas terrestres, ainda procurando por reflexos de nós mesmos no cosmos. E quando não encontrassem esses reflexos, concluiriam que estávamos sozinhos? Ou teriam a humildade de perceber que talvez estivessem procurando da forma errada? Spinoza esperava que fosse o segundo, mas temia que seria o primeiro, porque a arrogância humana era profunda. A crença de que nosso modo de existir era o único possível, ou pelo menos o mais importante, estava enraizada em séculos de doutrinação religiosa. E mesmo aqueles que rejeitavam religião formal, muitas vezes, mantinham essa arrogância fundamental. Continuavam pensando em termos de nós como categoria especial, separada e superior ao resto da natureza. Mas Spinoza tinha esperança, porque via sinais de mudança. Pessoas como Cassini, que olhavam para o cosmos com admiração. Pessoas que faziam perguntas. Pessoas que não estavam satisfeitas com respostas fáceis. E talvez, ao longo de gerações, essas pessoas multiplicariam. E, eventualmente, uma massa crítica seria alcançada. Um ponto onde a compreensão se tornaria mainstream, não marginal. E naquele dia, a humanidade estaria pronta. Não para encontrar vida alienígena, mas para reconhecer sua verdadeira posição como uma expressão entre infinitas expressões da substância infinita. Spinoza colocou a pena sobre a mesa, fechou os olhos e permitiu-se imaginar aquele futuro. Um futuro onde crianças aprendiam desde cedo que eram parte de um cosmos vivo, onde não havia divisão fundamental entre humano e natureza, onde a pergunta "estamos sozinhos" parecia tão absurda quanto perguntar "há outras gotas no oceano?" Seria um futuro melhor? Spinoza não sabia, não acreditava em melhor como categoria moral absoluta, mas acreditava que seria um futuro mais coerente com a realidade. E viver de acordo com a realidade, viver de acordo com a natureza da substância infinita, era a única forma genuína de sabedoria. Primavera de 1677. Spinoza sabia que era sua última. A tuberculose havia progredido demais. Os médicos diziam que era questão de semanas, talvez dias, mas ele não tinha medo. Como poderia? A morte era apenas transição. Os átomos que o compunham retornariam à substância. A consciência individual que experimentava cessaria, mas a substância continuaria. E nisso havia uma paz profunda. Mas antes de morrer,
Havia algo mais que precisava escrever. Uma última reflexão sobre a questão da vida no universo. Ele pensou sobre tudo que havia escrito, sobre a necessidade lógica da vida, sobre formas superiores de consciência, sobre a comunicação através do reconhecimento da identidade fundamental. Mas havia algo que ainda não havia abordado completamente: o papel da humanidade nisso tudo. Se a vida é inevitável em todo o universo, se existem formas superiores de consciência, então qual é nosso papel? Qual é nossa contribuição para o todo? Spinoza começou a escrever o que seriam suas últimas reflexões filosóficas profundas. A humanidade pode não ser especial no sentido de ser única ou escolhida, mas isso não significa que não tem papel. Cada modo da substância infinita tem sua função. Cada expressão contribui para o todo. Nossa função, pelo menos nesta fase de nossa evolução, parece ser a de desenvolver um tipo específico de consciência. Uma consciência que questiona, que duvida, que busca compreender. Outras formas de vida podem ter outras funções. Podem contribuir para o todo de formas que nem conseguimos conceber. Mas nossa contribuição é essa: o desenvolvimento da razão crítica aplicada à compreensão da própria substância. Ele parou, tossiu. O esforço de escrever estava se tornando mais difícil. Mas continuou. E talvez essa seja nossa importância cósmica, não que sejamos melhores ou mais importantes, mas que representamos uma forma específica de a substância tentar compreender a si mesma. Assim como seus olhos permitem que você veja seu próprio corpo, a humanidade e, presumivelmente, outras formas de consciência similar, permite que a substância infinita se observe, se estude, se compreenda. Não estou dizendo que a substância é consciente no sentido humano, mas há algo profundo no fato de que o universo gerou, através de processos naturais, entidades capazes de estudar o universo. É como se a substância estivesse tentando conhecer a si mesma. Spinoza refletiu sobre isso. Era uma ideia radical, mas fluía logicamente de suas premissas. Se tudo é substância infinita, se a consciência é uma expressão da substância, então, quando humanos ou qualquer outra forma consciente estudam o universo, é literalmente o universo estudando a si mesmo. Não metaforicamente, literalmente. Você, lendo isto agora, é o universo tornando-se consciente de si mesmo. Cada pensamento que tem sobre a natureza da realidade é a substância infinita pensando sobre sua própria natureza. E isso se aplicava a qualquer forma de consciência, em qualquer lugar do cosmos. Spinoza escreveu: portanto, a pergunta "existe vida além da Terra?" pode ser reformulada. Em quantos lugares a substância infinita desenvolveu a capacidade de se observar? E a resposta, baseada na lógica da infinitude, deve ser em infinitos lugares. Há infinitas instâncias de a substância observando-se, algumas mais simples, algumas mais complexas, algumas acabando de começar, outras talvez próximas de algum tipo de compreensão completa, e todas são igualmente válidas. Todas são igualmente necessárias. Todas contribuem para o processo total da substância, compreendendo sua própria natureza. Ele fez uma pausa longa. A dor em seu peito estava aumentando. Mas havia mais uma coisa, uma última insight que precisava articular. E talvez, e isto é especulação, mas especulação baseada em lógica, talvez haja um padrão geral. Talvez todas as formas de consciência passem por estágios similares. Estágio 1, inconsciência simples. Ser sem saber que é. Estágio 2, consciência primitiva. Saber que é sem saber o que é. Estágio 3, autoconsciência. Saber que é e ter alguma noção do que é. Estágio 4, consciência filosófica. Questionar a natureza da própria existência. Estágio 5, compreensão parcial. Entender conceitualmente que é parte da substância infinita. Estágio 6, compreensão visceral. Experimentar diretamente a unidade com a substância. Estágio 7, integração completa. Viver de acordo com esse conhecimento sem esforço. A humanidade, em sua maioria, está entre os estágios 3 e 4. Alguns indivíduos alcançaram o estágio 5. Raros chegaram ao 6. Ninguém que eu conheça alcançou o 7. Mas em algum lugar do universo,
Presumivelmente, existem civilizações inteiras no estágio 7. Civilizações que transcenderam completamente a ilusão de separação, que vivem em completa harmonia com a natureza da substância. E talvez haja estágios além dos 7, estágios que nem posso imaginar. Formas de consciência tão integradas com a substância que a distinção entre ser e saber desaparece completamente. Spinoza parou de escrever. Colocou a pena na mesa com cuidado, como se fosse a última vez. E talvez fosse. Ele olhou pela janela. A primavera havia trazido flores. A vida renovava-se como sempre fazia, como sempre faria. E ele pensou, eu vou morrer. Mas a substância continua. Esses átomos que formam meu corpo serão redistribuídos. Alguns se tornarão parte de plantas. Alguns parte de animais. Alguns permanecerão como minerais por milhões de anos. E talvez, em algum futuro distante, alguns desses átomos façam parte de outra forma consciente. Talvez em outro planeta. Talvez uma forma mais avançada. E talvez essa forma terá insights que eu nunca tive. Verá conexões que eu não vi. Compreenderá aspectos da substância que me escaparam. E isso está bem. Porque não se trata de mim. Nunca foi sobre mim. É sobre a substância expressando-se. É sobre o universo conhecendo a si mesmo. E eu fui apenas uma nota nessa sinfonia infinita. Uma nota breve, talvez. Mas necessária. Parte do todo. Spinoza sorriu. Não havia tristeza. Não havia arrependimento. Havia apenas aceitação. Aceitação profunda da natureza das coisas. Ele era um modo finito de uma substância infinita. E como todos os modos finitos, tinha começo e teria fim. Mas a substância era eterna. E nisso, de forma estranha e maravilhosa, ele era eterno também. Não como indivíduo, mas como parte do todo. Dias finais. Spinoza estava na cama agora. Dificilmente conseguia levantar-se, mas sua mente permanecia lúcida. Um amigo veio visitá-lo, um comerciante chamado Simon de Vries, um dos poucos que permaneceram leais após a excomunhão. Como você está? Perguntou Simon, sabendo que a resposta seria sombria. Morrendo, disse Spinoza sem drama. Como todos estão, apenas mais rapidamente. Simon tentou sorrir, mas não conseguiu. Você tem medo? De quê? Da morte. Do que vem depois. Spinoza balançou a cabeça ligeiramente. Não há depois no sentido que imagina. Há apenas transformação. Os átomos que me compõem continuarão. A energia que me anima continuará. Apenas não nesta configuração específica. Mas sua consciência, seus pensamentos, tudo o que você é, são produtos desta configuração específica. Quando a configuração se dissolve, eles também se dissolvem. Simon parecia perturbado. Então, não há imortalidade? Não há continuação? Depende do que você entende por você. Se você se identifica apenas com esta configuração específica, este corpo, esta mente, estas memórias, então não há imortalidade. Mas se você se identifica com a substância infinita, da qual esta configuração é apenas uma expressão temporária, então você sempre foi imortal, sempre será. Não entendo. Spinoza tentou se sentar um pouco mais ereto, mas a dor o impediu. Continuou deitado, olhando para o teto. Pense assim, uma onda no oceano surge, move-se e desaparece. A onda específica não é imortal, mas o oceano sim. E a onda nunca foi separada do oceano. Era sempre apenas o oceano, assumindo aquela forma temporariamente. Então somos como ondas? Exatamente. E quando você entende isso, realmente entende, então o medo da morte desaparece. Porque você reconhece que nunca foi apenas a onda. Sempre foi também o oceano. Simon ficou em silêncio por um momento. Então disse, você acha que em outros planetas há seres tendo esta mesma conversa? Filósofos encarando a morte e chegando às mesmas conclusões? Spinoza sorriu. Inevitavelmente. Se a consciência surge em múltiplos lugares, então as mesmas questões surgem. E se as mentes são suficientemente racionais, chegam às mesmas conclusões. Mas será que chegam? Talvez formas alienígenas pensem de formas completamente diferentes. Talvez. Mas a realidade é a mesma. E a lógica é universal.
2 mais 2 é 4 aqui e em qualquer outro planeta. Da mesma forma, se Deus é infinito, então as consequências lógicas são as mesmas, independentemente de quem as deduz. Então você acha que pode haver civilizações inteiras que vivem de acordo com esses princípios, que superaram o medo da morte, que entendem que são expressões da substância infinita? Espero que sim. Seria desperdício terrível se apenas a humanidade, em todo o vasto universo, estivesse lutando com essas questões. Faria mais sentido que muitas civilizações já as resolveram, e outras estão apenas começando, e algumas nunca resolverão. Por que algumas nunca resolveriam? Talvez se destruam antes, talvez desenvolvam tecnologia mais rápido do que sabedoria, talvez se percam em dogmas e nunca encontrem saída. Simon parecia preocupado. Você acha que nós, a humanidade, vamos nos destruir? Spinoza pensou cuidadosamente. Não sei. Vejo possibilidades em ambas direções. Vejo pessoas como você, como Cassini, como outros que buscam conhecimento, mas também vejo guerras, inquisições, ódios baseados em crenças absurdas. Então não há esperança? Não disse isso. Há sempre possibilidade. A substância continua se expressando. E enquanto continua, há chance de que a consciência evolua, de que a compreensão se aprofunde, de que, eventualmente, alcancemos um ponto onde vivemos de acordo com nossa verdadeira natureza. E se não alcançarmos, se nos destruirmos, então a substância se expressará de outras formas, em outros lugares, a vida continuará em outros planetas, a consciência continuará evoluindo. Não há como parar o processo, apenas podemos escolher se seremos parte dele ou não. Simon olhou para o amigo com admiração misturada com tristeza. Você está tão em paz, mesmo agora, mesmo morrendo, porque compreendo que não há meu e morrer no sentido último. Há apenas a substância transformando-se. E eu sempre fui parte disso. Sempre serei. Houve silêncio. Então Simon perguntou algo que vinha incomodando-o. Baruch, você acha que alguém vai lembrar de você? De suas ideias? Spinoza deu um pequeno sorriso. Não importa. Se as ideias são verdadeiras, serão redescobertos. Talvez por outros pensadores, talvez por outras civilizações em outros planetas. A verdade não precisa de mim para existir. Mas você não gostaria de ser lembrado? É desejo do ego. E o ego é parte da ilusão. Quando você entende que é parte da substância infinita, o desejo de ser especial, de ser lembrado, de ser importante, tudo isso perde sentido. Isso não é triste? Não. É libertador. É a liberdade final. A liberdade de simplesmente ser sem precisar ser algo específico, sem precisar deixar legado, sem precisar provar valor. Simon teve lágrimas nos olhos. Vou sentir sua falta. Você sentirá falta desta configuração específica, mas a substância que eu sou ainda estará aqui, em outras formas. Em você, no ar que respira, na terra sob seus pés. Não há separação real, Simon. Nunca houve. Eu quero acreditar nisso. Não acredite. Compreenda. Use sua razão. Siga a lógica. E quando chegar às mesmas conclusões, não será crença. Será conhecimento. Simon assentiu, embora não tivesse certeza se realmente entendia. Ele ficou ali por mais um tempo, apenas sentado em silêncio, acompanhando o amigo. E Spinoza fechou os olhos. Não dormiu. Apenas descansou. E pensou sobre o vasto universo lá fora, sobre as infinitas formas de vida, sobre as infinitas consciências contemplando as mesmas questões eternas, e sentiu-se conectado, não apenas à humanidade, mas a tudo que era, tudo que é, tudo que será, porque tudo era um, sempre foi, sempre seria. 21 de fevereiro de 1677, domingo, o dia em que Spinoza morreu. Mas antes de morrer, teve uma última visão, não visão mística, não alucinação, mas uma claridade final de pensamento. Ele estava deitado, a respiração difícil, o corpo falhando, mas a mente estava clara como nunca, e nessa claridade ele viu o universo como realmente é, não como uma coleção de coisas separadas, mas como um processo único, um fluxo contínuo da substância infinita expressando-se.
Viu a Terra, pequeno planeta azul, girando ao redor de uma estrela amarela média. Viu os outros planetas do sistema solar, cada um mundo próprio. Viu as estrelas, bilhões delas, cada uma possivelmente com seus próprios planetas. E viu a vida, não apenas na Terra, mas potencialmente em cada lugar onde as condições permitissem. Viu-a como inevitável, como necessária, como fluxo natural da substância. Viu consciências, milhões delas, bilhões, trilhões, cada uma um ponto de vista único da substância observando-se, algumas simples, algumas complexas, algumas além de qualquer coisa que pudesse imaginar, e viu que todas eram uma. Não no sentido de serem idênticas, mas no sentido de serem expressões da mesma substância fundamental. Viu o futuro da humanidade, viu possibilidades, viu caminhos que poderiam levar à autodestruição, viu outros que poderiam levar a uma civilização integrada com a natureza da substância. Não sabia qual caminho seria tomado, mas sabia que ambos eram possíveis, e viu além da humanidade. Viu outras civilizações, algumas que já haviam transcendido os problemas que ainda nos atormentavam, algumas que haviam falhado e desaparecido, algumas que ainda estavam lutando como nós, e viu que havia um padrão que se repetia através do cosmos, o padrão da consciência emergindo da matéria, questionando sua própria natureza, e, eventualmente, se sobrevivesse tempo suficiente, reconhecendo sua identidade com a substância infinita. Era como um grande ciclo, em infinitos planetas, em infinitas formas, e, de repente, Spinoza entendeu algo que não havia entendido antes. A pergunta "existe vida além da Terra?" estava errada não apenas porque assumia separação. Estava errada porque assumia que vida era uma categoria discreta. Mas não era. Havia um contínuo. Da matéria inanimada à matéria organizada, à vida simples, à vida complexa, à consciência, à autoconsciência, à consciência filosófica, à... o quê? Spinoza não sabia, mas intuía que havia estágios além do que qualquer humano atual havia alcançado. Estágios onde a distinção entre indivíduo e universal dissolvia-se completamente. Estágios onde consciência não estava mais confinada a um corpo biológico. Estágios que nem podia conceber adequadamente. E talvez nesses estágios, formas de consciência pudessem perceber umas às outras diretamente, não através de sinais físicos, mas através de algo mais fundamental, através da própria estrutura da substância que compartilhavam. Era especulação, ele sabia, mas era especulação baseada em lógica. Se a substância é una, se tudo é conectado fundamentalmente, então, em princípio, a comunicação direta deveria ser possível. Não para nós. Ainda não. Ainda estamos presos demais em nossos corpos, nossas mentes individuais, nossas perspectivas limitadas. Mas eventualmente, Spinoza sentiu sua respiração ficando mais superficial. Sabia que o fim estava próximo. E não tinha medo. Como poderia? Ele havia dedicado sua vida a entender a natureza da realidade. E havia chegado a conclusões sólidas, baseadas em razão, não em fé. E essas conclusões diziam: você não é separado. Você nunca foi. Você nunca será. Você é a substância infinita experienciando-se a si mesma através desta configuração particular. E quando esta configuração se dissolve, a substância continua, em outras formas, em outros lugares, em outras consciências. A morte não era fim, era transformação. Spinoza olhou pela janela uma última vez. O céu estava claro. Algumas estrelas começavam a aparecer no crepúsculo, e ele pensou: lá fora, em algum lugar ao redor daquelas estrelas, há outros como eu. Outros que fizeram as mesmas perguntas, que chegaram às mesmas conclusões, que entenderam que somos todos um, e talvez estejam pensando em mim agora. Não porque sabem de minha existência individual, mas porque quando você entende que tudo é um, você está sempre pensando em tudo. Não há separação entre pensar sobre si mesmo e pensar sobre outros. Porque não há outros. Há apenas a substância se manifestando infinitamente. Spinoza fechou os olhos. Sua respiração estava muito fraca agora.
E suas últimas palavras, sussurradas tão baixas que ninguém ouviu, foram: tudo é um. Sempre foi. Sempre será. E a vida está em todo lugar. Porque não pode não estar. É a natureza da substância expressar-se. E a expressão é infinita. E então ele partiu. Mas apenas no sentido de que aquela configuração específica cessou. Os átomos permaneceram. A substância permaneceu. A energia permaneceu. E em algum lugar, em algum planeta distante, outra consciência estava nascendo. Outra forma de vida estava emergindo. Outro ponto de vista da substância estava se formando. Porque era assim que funcionava. Sempre foi. Sempre seria. A substância infinita nunca para de se expressar. Nunca para de gerar complexidade. Nunca para de criar formas através das quais pode observar-se, conhecer-se, compreender-se. E a humanidade era apenas uma dessas formas. Uma entre infinitas. Não especial, não escolhida, mas também não insignificante, porque cada expressão da substância tem seu papel. Cada forma contribui para o todo. Cada consciência é um ponto de vista único através do qual o universo se conhece. E Baruch Spinoza havia sido um desses pontos de vista. Um que viu mais claramente do que a maioria. Um que teve coragem de seguir a lógica até suas conclusões finais. Um que não teve medo de questionar tudo. E suas ideias permaneceriam. Não porque ele quis ser lembrado, mas porque eram verdadeiras. E a verdade eventualmente sempre emerge. Talvez levasse séculos, talvez milênios, mas eventualmente a humanidade entenderia. Entenderia que não está sozinha. Entenderia que vida é universal. Entenderia que consciência é inevitável. Entenderia que tudo é expressão da substância infinita. E naquele dia, quando isso finalmente fosse compreendido, a pergunta: existe vida além da Terra? Pareceria absurdamente primitiva. Como perguntar se existe água além desta gota? Como perguntar se existe luz além deste raio? Porque a resposta seria óbvia: sim, inevitavelmente, necessariamente, porque a substância é infinita, e o infinito não pode ser limitado.